Paz do Senhor, meus irmãos. Nós fizemos esse vídeo especialmente para as mães. E nesse vídeo nós vamos relatar a história de algumas mães que tem na Bíblia. E eu vou começar esse vídeo falando de uma mulher onde nós só vimos o erro dela. Um erro que ela cometeu. Mas na verdade, ela foi a primeira grande mãe da Bíblia. A grande mãe da humanidade. Eva. O nome dela significa vida. E eu quero falar de Eva para vocês, meus irmãos, porque ela foi uma mãe onde ela não teve infância, não teve juventude, ela não teve uma mãe nem uma sogra para orientá-la na hora do parto, muito menos nos primeiros cuidados de um bebê. Eva só tinha do lado dela o marido, totalmente inexperiente. Pense você ter um filho sem um médico do seu lado. Que dor! Como a mulher sofre na hora de ter um filho. E naquele momento ela não tinha nem sequer um médico do lado dela. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu creio que Eva naquele momento só teve a clamar a uma pessoa, que foi a Deus. E Deus esteve com ela. Deus sustentou ela naquele momento difícil. Foi Deus quem deu toda a orientação a Eva, como cuidar de uma criança, como ensinar uma criança, como criar, como dar os primeiros cuidados de um bebê. Com certeza foi Deus que estava ali com ela. E é assim que nós temos que trazer hoje para nossas vidas. Nós só temos Deus para nos orientar, como cuidar de nossos filhos, nos dar sabedoria, nos dar discernimento na criação dos nossos filhos. E é em Deus que nós temos que confiar todas as coisas, na criação de nossos filhos. E eu quero desejar para as irmãs um feliz Dia das Mães. E agora é com vocês, minhas irmãs. A paz do Senhor. Eu queria nessa manhã compartilhar sobre uma mãe que é muito especial. O nome dela é Sara, a mãe de Isaac. Está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo de 15 a 19. Disse também Deus a Abraão: a Saraí, tua mulher, já não lhe chamarás Saraí, porém Sara, abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher aonde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Gênesis 18, de 9 a 14. E visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho. Abraão na sua velhice e no tempo determinado de que Deus lhe falara. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Gênesis 21, de 1 a 3. Essa passagem, essa história de Sara, ela é formidável, porque ela é o sobrenatural de Deus. Eles dois riram diante do Senhor, quando o Senhor disse que eles teriam um filho, né? Porque pelo natural eles não tinham mais condições, mas o Senhor fez um milagre. Isaque com 100 anos, Abraão com 100 anos,
Sara, com 90 anos, eles tiveram um filho. E a segunda bênção nessa história é que Deus cumpriu a sua palavra. Deus sempre, quando dá uma promessa, mãe, Ele cumpre. Não importa se vai demorar. Ele não olha para as circunstâncias. Ele não olha para a sua dificuldade, para a sua limitação. O Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. Se Ele declarou que Sara seria a mãe das nações, né? E ele fez uma aliança com Abraão e Deus a cumpriu num tempo certo e determinado por ele. Então eu queria dizer uma coisa para você nessa manhã: creia no sobrenatural de Deus, creia nos milagres de Deus, creia nas promessas do Senhor. Não olha para a sua luta, para a sua dificuldade, para a sua limitação, somente creia. Creia, eles riram, mas depois eles tomaram posse daquela palavra e o Senhor visitou aquela família e eles puderam carregar o seu filho no colo. Eu queria que nesse dia você pudesse abençoar a vida do seu filho, que o seu filho possa te abençoar e que vocês possam passar um dia maravilhoso, mas não só hoje, mas todos os dias você possa ter um bom relacionamento com seu filho. Que Deus te abençoe. Parabéns, feliz Dia das Mães. A paz e graça, irmãos. Vou falar hoje sobre Raquel. A história de Raquel está lá no livro de Gênesis 29:6 em diante. O seu nome significa ovelha ou mulher amorosa. Raquel era a filha mais nova de Labão, era irmã de Leia, era esposa de Jacó e mãe de José e Benjamim. A Bíblia diz que ela era muito formosa. E no primeiro encontro que Jacó teve com Raquel, sentiu um amor profundo por ela. Mas tinha um porém. Raquel era estéril, não podia gerar filhos. Então, ela se atrapalhou toda buscando meios para que gerasse filhos para Jacó. Quando ela percebeu que nada do que fez adiantava, ela clamou ao Senhor. E a Bíblia diz lá em Gênesis 30:22, que o Senhor finalmente lembrou de Raquel. E Raquel gerou José e depois Benoni e morreu. Ela deu filho, deu o nome Benoni a esse filho, foi o que ela morreu, dizendo que era o filho da dor. Mas Jacó, seu marido, trocou o nome por Benjamim, que significa o filho da felicidade. Esse é um pequeno relato que eu trago para vocês sobre essa mulher, mãe Raquel. Vai. Graça e paz, igreja. Eu vou falar sobre Rebeca. Rebeca foi uma mulher escolhida por Deus para continuar a descendência de Abraão. Ela era uma mulher bondosa, amável, amava ao próximo, gostava de servir, era hospitaleira, mulher de grande beleza, obediente a Deus, pois orou durante 20 anos para ter seu filho. Ela era corajosa, determinada e estava sempre disposta a ajudar, como fez com o dono dos camelos, que serviu água ao Senhor e aos seus camelos, matando assim a sua sede. Tinha um relacionamento de submissão ao seu esposo Isaque e dedicação aos seus filhos Jacó e Esaú. Que possamos ser como Rebeca, obediente a Deus, confiante, firme, corajosa, hospitaleira e uma mãe A dedicada. graça e a paz a todos. Vou fazer um pequeno resumo da vida de Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Ela deu à luz Moisés em um tempo muito difícil. Um tempo em que o rei tinha ordenado que todos os meninos, homens, nascidos naquela época, fossem mortos. Joquebede, por amor ao seu filho, para não ver ele morto e morrer, ela fez um cesto permeável e colocou Moisés às margens do rio, na esperança
de alguém encontrar e criar. Então, minhas irmãs, assim como Joquebede teve fé em salvar seu filho, não esqueça que Deus está contigo. Deus está com seu filho. E através de sua oração, Deus pode, sim, salvar e livrar. Assim como Joquebede teve fé e ela conseguiu salvar o filho dela, você também pode conseguir salvar o seu filho. Amém? Cidade de origem é Jericó. Lá eu fui uma meretriz. Mas lá também eu conheci o Deus dos Hebreus. Ele mudou a minha história e a história de toda a minha família. Deus tinha um plano para mim em Jericó, aonde eu vivi. Em seu plano, ele decidiu usar-me para dar guarida aos seus espias. E os seus espias prometeram que, se assim eu fizesse, eles guardariam a mim e toda a minha família na destruição da cidade. E assim foi. Desde então eu passei a conviver com o povo de Israel. Casei-me com Salmo, tivemos um filho no qual colocamos o nome de Boaz. Assim passamos a fazer parte da linhagem de Davi, a linhagem de Jesus. Meu nome é Raabe. Assim como Raabe, nós mulheres, mães, precisamos aprender a obedecer a Deus, para que assim se cumpra em nós, em toda a nossa família e parentela, os planos que Ele tem para nós. Feliz Dia, Mães! A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu estou aqui para fazer só um pequeno relato sobre Ana. Ana, mulher de Eucã, Ana tinha vontade de ter filhos, mas Ana não podia, porque Ana era estéril. Por ser estéril, a Penina humilhava Ana. Mas Ana um dia clamou ao Senhor com tanto desejo que até o sacerdote Eli, ele achou que Ana estava bêbada. E Ana não conseguia nem falar. Ana balbuciava. E muito, muito triste Ana. Mas um dia ela clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. O Senhor contemplou o desejo do coração de Ana. E Ana teve o seu filho Samuel. E Ana foi uma mulher contemplada porque ela doou o seu filho, ela entregou o seu filho a Deus. E qual de nós entregaríamos nosso filho a Deus? Aí Ana entregou para que ela ficasse com os sacerdotes, sendo criado para fazer somente a vontade do Senhor. Então ficamos muito felizes de ver que Ana, uma mulher cheia de amor, cheia de luz, cheia de bondade, entregou seu filho amado. Amém? Só era isso. Beijos. Olá, meninas! Estou aqui para trazer um pequeno relato de uma mulher da Bíblia que foi grandemente abençoada pelo Senhor. Esta mulher era uma mulher temente a Deus, obedecia seus mandamentos, mas ela vivia na humilhação. Mas por que na humilhação? Porque ela não era mãe. E naquela época, não ser mãe era viver na humilhação. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, abençoou esta mulher, dando-lhe um filho. Eu estou falando de Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, a mãe de João Batista. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Como falar de mães sem nos lembrarmos de Maria, que gerou Jesus em seu ventre, né? O Filho de Deus, a mulher que foi escolhida pelo próprio Deus para poder gerar esse filho que traria a salvação para todos nós. Que nós possamos aprender com Maria a termos um coração voltado para o Senhor, a termos um coração obediente, a termos um coração na obra de Deus.
Para você que já é mãe, eu que um dia serei mãe, que nós possamos ter esse coração voltado para o Pai, para que Ele possa achar em nós graça também, para que Ele possa ser conosco em cada um dos nossos desafios como mães e como futuras mães. Então, agora eu quero deixar uma palavra para as mães que estão nos ouvindo e vendo. Que Deus abençoe a sua vida. Você tem uma grande importância e um valor para a vida de seus filhos. Deus lhe deu a graça, a bênção de ser mãe. Nós ouvimos aí o relato, breve de várias mulheres, mães da Bíblia. Elas não eram diferentes de você. Elas eram mulheres reais, que sentiram medo, o desafio de criar, de educar, de ajudar na formação de seus filhos, a expectativa de vê-los crescerem e se tornarem homens e mulheres de bem. Essas mulheres também sentiram tudo o que você, mãe, sente hoje. Que Deus possa te fortalecer o teu coração, fortalecer a sua esperança, e que você não deixe de ser a principal intercessora dos seus filhos. Quero deixar uma palavra que está lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Quero que você preste atenção no nome dessas duas mulheres que tiveram a experiência de serem mães, Lloyd e Eunice. Lloyd era a avó, Eunice a mãe de Timóteo, um pastor que foi companheiro do apóstolo Paulo no ministério. E eu quero então que você preste atenção no que diz aqui. A fé que Paulo via em Timóteo era a fé que ele viu em Lloyd e também em Eunice. Eu quero dizer para você que nos seus filhos há um pouquinho de você, há um pouquinho de quem você é, há um pouquinho daquilo que você valoriza na vida, há um pouquinho de quem você é também na vida de seus filhos. E eu quero encorajar você. Uma das coisas essenciais na vida de uma pessoa é a fé, ela acreditar que é possível. E eu peço a Deus que você, mãe que está me ouvindo agora, seja uma mulher cheia de fé e influencie seus filhos, Marque a vida deles com essa característica tão importante, tão necessária na vida de uma pessoa. A Bíblia, inclusive, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem fé, aquele que acredita, ele recebe recompensa da parte de Deus. Então eu oro para que você seja uma mulher cheia de fé, que você seja fortalecida na fé e você possa marcar e influenciar seus filhos, que Deus tem te dado, tem colocado sob a sua responsabilidade hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.